Oi pessoal, como vocês estão? Meu nome é Rodolfo Sampaio, eu sou psicólogo e hoje eu vim te contar 7 mitos sobre saúde mental. Infelizmente, esse é um mito ainda muito presente nos dias atuais e que tem uma base muito presa, muito real, na verdade, com a história da psicologia e da psiquiatria. Até porque, antigamente, a saúde mental era um tema que tinha uma relação muito clara, basicamente com manicômio e transtornos mentais, que a gente nem entendia direito, que a gente não sabia o que eram de verdade. Hoje a gente já tem cientificamente comprovações de que transtornos mentais são doenças que precisam e já têm tratamento também, e além disso a gente aprendeu que saúde mental não é só transtorno, não é só prevenção de transtorno. Saúde mental está ligada e deve estar ligada com qualidade de vida e bem-estar. Esse é um mito que também está muito ligado com a história da psiquiatria, principalmente, onde a gente, como eu falei, tinha um entendimento muito simplista do que eram os transtornos mentais. Hoje a gente já entende, inclusive, que as medicações que normalmente são receitadas pelos psiquiatras, elas podem sim ser muito benéficas, inclusive para pessoas que não têm nada necessariamente grave. Essas medicações elas podem sim auxiliar demais pessoas com casos leves ou talvez moderados, principalmente para prevenção de algum transtorno que possa aparecer ou para que ele não se agrave. Apesar da palavra ansiedade ter se popularizado bastante nos últimos anos, a gente ainda vê um entendimento um pouco equivocado em relação a ela. A gente entende que a ansiedade é algo ruim, mas na prática a ansiedade nada mais é do que uma resposta natural do nosso corpo a qualquer perigo, a qualquer situação que exija uma atenção maior nossa. E aí, para resumir, eu vou te dar exemplos bem práticos. Quando você vai precisar atravessar uma rua, você tem que ter um pouquinho de ansiedade que seja para se preocupar e olhar para os lados. É um exemplo muito simples e meio corriqueiro, mas que demonstra o quanto, naquele momento, o seu corpo precisa ligar um alerta, por menor que seja, para você se prevenir de um possível acidente. Isso acontece o tempo todo com todo mundo. A grande questão é que em alguns momentos o nível de ansiedade ele pode ficar muito alto por vários motivos e isso trazer alguns prejuízos. E aí sim, em níveis elevados, a ansiedade pode fazer mal. Mas de uma forma geral, ela é muito saudável e muito necessária para a nossa vida. Nós já temos várias pesquisas que vão demonstrando que transtornos mentais têm relação com questões genéticas e comportamentais, ou seja, com o que acontece com a gente durante a nossa vida. Então, nada comprova pra gente que ter ou não fé vai evitar necessariamente o surgimento de algum transtorno mental. Óbvio que ter fé pode ser um fator de proteção, ou seja, é algo que pode trazer benefícios para a sua vida, não é uma regra, claro, pode trazer benefícios a ponto de você desenvolver um bem-estar e isso fazer com que você reduza o risco de desenvolver um transtorno mental. Mas isso não é uma regra, tá? Isso não é algo que necessariamente todo mundo precisa. Como eu disse, fé é um fator de proteção e existem vários outros que também podem te beneficiar e fazer com que você reduza esse risco de algum transtorno aparecer. Infelizmente, a gente vive numa sociedade que entende os cuidados de saúde como algo emergencial, ou seja, eu só vou buscar médico na hora que tá doendo muito, na hora que tá grave, na hora que eu não sei mais o que fazer. Aí eu busco. A gente não sabe muito bem, a maioria das pessoas pelo menos, não sabe muito bem buscar ou se cuidar preventivamente em relação à própria saúde. E na psicologia não é muito diferente. A maioria das pessoas busca acompanhamento quando já não aguenta mais, quando está explodindo e aí vai atrás. Isso pode acontecer e tudo bem, né? Não tô bem, eu busco acompanhamento. Mas não precisa ser assim. O ideal, de uma forma geral, é justamente a gente buscar acompanhamento de forma preventiva, porque assim, o que acaba acontecendo? Eu me fortaleço para se amanhã eu passar por alguma situação mais difícil, eu já ter mais recursos para lidar com ela, e além disso eu tenho a possibilidade de desenvolver habilidades que vão me trazer mais bem-estar, mais qualidade de vida de uma forma geral, sabe? Infelizmente esse é um outro mito que mostra a falta de informação das pessoas em relação a transtornos mentais, e que também está muito ligado até com aquelas cenas de filmes em manicômios principalmente, ou em hospitais psiquiátricos, de pessoas com transtornos muito graves, ou nem tão graves, mas que tiveram algum episódio mais agitado, mais agressivo. Mas a gente precisa entender que esses episódios são pontuais. Assim como qualquer pessoa sem nenhum transtorno,
ela também pode ter alguns episódios mais pontuais de agressividade, de algum comportamento um pouco mais violento. Mas dentro do quadro de pessoas com transtorno mental, isso também é uma exceção, não é uma regra. Inclusive, existem pesquisas que falam que pessoas com transtornos mentais, elas tendem a ser mais violentadas, ou seja, elas sofrem mais violência do que pessoas sem nenhum tipo de transtorno identificado. Mesmo reconhecendo que a psicoterapia ainda é de alguma forma elitizada, ainda não está tão próxima de todo mundo, esse tipo de crença faz com que as pessoas nem perguntem preços de psicoterapia. Conheci e conheço pessoas que não perguntam preço porque elas já sabem, quer dizer, imaginam que seja um preço inacessível para elas. E aí quando eu nem pergunto preço, eu acabo me afastando demais daquele tipo de cuidado. Eu estou falando da psicoterapia, mas a gente pode pensar até em outros formatos de terapias que as pessoas queiram fazer, queiram ter algum tipo de acompanhamento, mas elas não se aproximam porque entendem que não é para elas. Um exemplo bem básico que eu posso dar é do quanto vários e vários profissionais psicólogos que fazem atendimento particular, eles podem sim ter um valor que talvez seja inacessível para muitas pessoas, mas muitos desses fazem atendimento social, fazem atendimento com valores reduzidos. E isso, óbvio que não vai acabar alcançando 100% da população, mas pode ser possível você, que de repente acha que é só rico que faz terapia, você pode fazer. Acho que a gente precisa entender que terapia não é para rico, não é para gente rico e não deve ser para pessoas ricas, deve ser para todo mundo. E óbvio que mudar esse mito é responsabilidade da população, dos conselhos de psicologia, por exemplo, ou das outras profissões e tudo mais, e também dos profissionais. Não adianta eu falar que psicologia, que terapia não é para ricos se eu cobro um valor que provavelmente só pessoas ricas vão conseguir pagar. Acho que a gente precisa rever um pouco esse conceito, mas enfim, é mito. Terapia não é coisa de gente rica. Agora que você já ouviu um pouquinho sobre esses mitos, comenta aqui pra mim quais deles você já ouviu por aí e quais deles você acreditava ou talvez ainda acredite. Compartilha aqui com a gente um pouquinho da sua visão sobre esse tema. Antes de ir embora, não sai daí que vai aparecer a sugestão de um outro vídeo também falando de alguns mitos, talvez você se interesse. E eu acho que é isso. Agradeço e até uma próxima.